Minha gente, a Toyota chocou o mundo com um novo motor de combustão de hidrogênio V8 que poderá destruir a indústria dos veículos elétricos e manter viva a ideia dos tradicionais motores de combustão interna. E isso é realmente interessante porque, ao contrário do Mirai, o carro revolucionário da Toyota que possui uma célula de combustível que converte hidrogênio em eletricidade e alimenta um motor elétrico, essa novidade tecnológica é um motor de combustão interna, como mencionamos V8, que significa 4 cilindros de cada lado, e todos os componentes e poder da combustão, acrescentados a isso toda a fúria e os sons de um carro a gasolina, só que sem as baterias e as emissões de gases poluentes. Tudo parece bom demais para ser verdade. Bem, a Toyota pensa que sim. Hoje vamos falar sobre o motor de combustão de hidrogênio e se eles realmente podem desafiar as baterias dos EVS para o futuro da indústria automobilística. Seja bem-vindo ao nosso canal e me acompanhe por essa viagem onde você vai saber mais sobre os carros potentes e ecologicamente corretos. O motor de combustão a hidrogênio é uma tecnologia que utiliza o hidrogênio como combustível para produzir eletricidade. Seu único subproduto de combustão é a água, enquanto os carros convencionais utilizam combustíveis fósseis como gasolina ou diesel. Outra forte característica dos carros a hidrogênio é que são muito mais limpos e possuem emissões zero de gases poluentes comparando com os carros convencionais que são responsáveis por uma parcela significativa de poluição do ar nas metrópoles ao redor do mundo. O novo motor de combustão a hidrogênio da Toyota não é apenas ecológico, mas também oferece um nível excepcional de potência e desempenho. Esse motor usa hidrogênio como combustível, resultando em emissões zero em um futuro melhor e mais limpo. Mas isso não é tudo. Bem, falaremos mais sobre isso no vídeo de hoje e antes de continuar não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. O insano e novo motor tem ainda potencial para aumentar significativamente a autonomia dos veículos movidos a hidrogênio, permitindo ir mais longe, mais rápido e com menos preocupação em ficar sem combustível, além de um processo de reabastecimento rápido e fácil, tornando-se uma opção prática para o dia a dia. A Toyota está na vanguarda da indústria de carros híbridos desde a introdução inovadora do Prius, que a propósito é o carro híbrido mais vendido de todos os tempos. Como parte de um objetivo mais amplo de alcançar uma sociedade neutra em carbono até 2050, o motor de combustão interna de hidrogênio é um novo tipo de motor que gera energia queimando hidrogênio em vez de gasolina. Comparado aos sistemas de célula de combustível como usado no Toyota Mirai, este queima o hidrogênio diretamente como combustível, muito parecido com um motor a gasolina. Ao operar normalmente, os veículos a hidrogênio não emitem dióxido de carbono. A única exceção é a queima de quantidades muito pequenas de óleo de motor, embora produzam alguns óxidos de nitrogênio, porque queimam o hidrogênio enquanto secam o hidrogênio do ar, assim como os motores a gasolina. Embora a emissão principal seja de água, tudo nesse veículo, inclusive o som, é muito semelhante a um veículo movido a gasolina. O som de um motor de combustão interna de hidrogênio de 1,6 litros pode ser suave, mas imagine como seria um motor de queima de hidrogênio de 5 litros. A Toyota e a Yamaha Motors fizeram uma parceria para criar um motor V8 movido a hidrogênio, uma notícia que vai entusiasmar pessoas ao redor do mundo todo. Em comunicado feito em 2020, a Yamaha afirmou que o V8 de 5 litros seria baseado no usado pelo Lexus RC, com alterações feitas em vários componentes, incluindo as cabeças de cilindro e os injetores de combustível. De acordo com a Yamaha, ele produzirá 455 cavalos de potência a 6.800 RPM e 398 libra-pé de torque a 3.600 RPM. Isso é um pouco menos de potência do que o V8 a gasolina, no qual foi originalmente construído. Lembrando você que ainda não é inscrito no canal, aproveita agora para se inscrever e ativa também o sininho de notificações. Para além de todas essas características, temos também o coletor de escape montado na parte superior do V8 a hidrogênio, que deve ser a característica mais impressionante desse motor. A Yamaha afirma que esse design gera um som único de alta frequência. Em contraste com os motores a gasolina, que só podem funcionar com uma proporção máxima de ar para combustível de 37:1, os motores a hidrogênio podem executar até 180:1, devido à sua operação mais eficiente em termos de combustão. O motor a hidrogênio é significativamente mais simples de dar a partida quando está frio e, além disso, será muito mais eficiente em termos de combustível, pois precisará de menos para operar o motor em um estado tão baixo.
e isso ajudará a reduzir as emissões de óxido nitroso, que é uma das desvantagens desse motor. O hidrogênio normalmente requer muito menos oxigênio do que a gasolina para inflamar. Ele pode ser inflamado com apenas cerca de 0,02 kJ, enquanto a gasolina exige 0,24. Isso significa a ignição da combustão de ar e hidrogênio, porém reduz a eficiência do motor. Esse hidrogênio tem uma velocidade de chama rápida, ou a taxa de ignição, que significa que a chama se espalhará mais rapidamente dentro do cilindro, resultando em uma combustão muito mais rápida de toda a mistura. Como resultado, temos um motor mais produtivo em rotações maiores por minuto. No entanto, quando diminuímos os números das rotações, esse benefício também diminui. A temperatura de autoignição do hidrogênio é cerca de 500 graus Celsius maior que a da gasolina, que é de aproximadamente 200 graus Celsius. Portanto, a mistura de hidrogênio pode ser mais comprimida antes da ignição do que a mistura da gasolina. Quando a taxa de compressão é aumentada, tanto a saída quanto a eficiência melhoram, e uma taxa de mistura melhor é típica para o motor a hidrogênio em comparação com o da gasolina. Os motores a hidrogênio se beneficiam muito de um método de injeção direta, pois o combustível se mistura completamente com o ar da câmara de combustão. Após ser injetado, na maioria dos casos, isso resultará em uma mistura mais homogênea, o que por sua vez implica que teremos combustão total e maior eficiência. O hidrogênio tem uma alta densidade de energia por volume, portanto ocupa até 30% do espaço na câmara de combustão do motor, enquanto combustíveis menos densos em energia, como a gasolina, usam apenas 2%, o que é muito menos espaço e que diminui a potência do motor a hidrogênio. Esse motor de combustão a hidrogênio oferece várias vantagens sobre seus equivalentes movidos a gasolina, incluindo uma autonomia significativamente maior em um período de recarga muito curto. Na verdade, o tanque de hidrogênio pode ser reabastecido em menos de 90 segundos. Além dos benefícios para o motorista, também traz vantagens em termos de custos, escassez de material e respeito ao meio ambiente, pois não precisa de tantos metais raros como o lítio ou níquel, que são importantes para a construção de baterias. A tecnologia de hidrogênio exige um uso de tanques de combustível revestido com certa espessura para armazená-lo, que foi o que a Toyota fez com seu veículo elétrico de célula de combustível, o Mirai. No motor, as válvulas foram reforçadas, as bielas foram refeitas de formas mais robustas e os injetores de combustível foram modificados para trabalhar com gás, em vez de um líquido. A empresa japonesa colaborou com outros parceiros para desenvolver injetores de combustível especializados que pudessem introduzir o hidrogênio nas câmaras de combustão de maneira segura e eficaz. O hidrogênio tem uma temperatura de ignição mais alta que a gasolina e 8 vezes a velocidade de combustão da mesma. Então, os injetores de combustível precisam ser capazes de lidar com as temperaturas mais altas. E é com essas características que o Mirai vem se destacando ante os seus concorrentes. O revolucionário carro da Toyota mostra que a tecnologia a hidrogênio pode ser evoluída, está só no começo. As células de combustão de hidrogênio estão atualmente no mercado e em desenvolvimento, mas os motores de combustão de hidrogênio fornecerão ao fabricante e consumidores outra opção tecnológica. Os especialistas concordam que os veículos com emissão baixa e zero de carbono podem finalmente ter seu tempo para brilhar, à medida que a escassez de energia piorar e o preço do hidrogênio verde continuar caindo. Como os veículos comerciais têm horário e destino pré-determinados, os especialistas recomendam motores de combustão a hidrogênio para esses veículos comerciais, desde que hajam estações adicionais de reabastecimento de hidrogênio ou forem instaladas ao longo da rota da carga designada. Já os automóveis de corrida que percorrem distâncias fixas e estão em uso por um limitado tempo também são bons candidatos à conversão para motores de combustão a hidrogênio. Se você acredita que os carros com motor de combustão interna movidos a hidrogênio são úteis ou não, você deve dar crédito à Toyota. Por ser inovador, o conceito tem muito potencial, mas a implementação ampla não será alcançável até que os avanços tecnológicos significativos sejam alcançados em áreas como armazenamento e transporte de hidrogênio. Além disso, a queima de combustíveis fósseis em carros é responsável por uma grande quantidade de emissões de gases do efeito estufa que contribui para a mudança climática. Os carros elétricos são uma alternativa mais limpa que os carros convencionais, pois não emitem gases poluentes na atmosfera.
No entanto, a produção das baterias que alimentam esses veículos pode ser bastante poluente, especialmente em países que dependem de fontes de energia não renováveis. Além disso, a produção e o descarte das baterias também podem gerar resíduos poluentes. Em contrapartida, os carros a hidrogênio são mais limpos do que os carros elétricos, pois não geram poluição durante a operação. Além disso, a produção do hidrogênio pode ser feita a partir de fontes de energia renováveis, como a energia solar ou energia eólica, tornando os carros a hidrogênio uma opção ainda mais limpa para os consumidores. O hidrogênio é o elemento mais abundante no universo e na Terra também, representando cerca de 75% da sua massa total. Ele é encontrado em diversos locais, como nos oceanos, nos rios, na atmosfera terrestre e até mesmo nos seres vivos. Por essas razões, a Toyota e outras empresas estão investindo no desenvolvimento de tecnologias e combustível a hidrogênio para substituir os motores a combustão tradicionais. Os carros a hidrogênio têm o potencial de reduzir significativamente a poluição do ar das cidades e ajudar a combater as mudanças climáticas, enquanto oferece uma experiência de condução confiável e eficiente para os motoristas. No entanto, embora seja tão abundante, o hidrogênio não é encontrado em estado livre na natureza, sendo sempre encontrado com outros elementos, como no caso da água, o famoso H2O, ou dos hidrocarbonetos presentes em combustíveis. Para a utilização do hidrogênio como combustível para o motor de combustão, é necessário extrair o hidrogênio do composto químico no qual ele está presente. A forma mais comum de obtenção do hidrogênio é por meio do processo de forma a vapor, em que se utiliza vapor de água em um combustível fóssil, como o gás natural, para obter o hidrogênio. Outra fonte de hidrogênio é a eletrólise da água, em que se utiliza a eletricidade para separar as moléculas de água em hidrogênio e oxigênio. Embora esse processo seja considerado uma fonte limpa de obtenção de hidrogênio, ele ainda é pouco utilizado devido ao alto custo energético envolvido. No entanto, a Toyota foi uma das pioneiras da redução do uso de veículos movidos a combustíveis. Desde 1997, a montadora japonesa tem sido uma das maiores defensoras da preservação ambiental, liderando o caminho para um futuro mais sustentável. Os motores de combustão a hidrogênio são uma alternativa promissora aos carros elétricos. Embora os carros elétricos tenham recebido muita atenção por sua eficiência energética e sua redução de emissões, os motores de combustão a hidrogênio oferecem vantagens significativas que tornam essa tecnologia atraente, e uma das principais vantagens do motor de combustão a hidrogênio é a sua capacidade de produzir energia de forma mais eficiente do que os carros elétricos. Enquanto os carros elétricos usam baterias para armazenar eletricidade, o motor de combustão a hidrogênio produz eletricidade on-board, através de uma célula de combustível. Isso significa que o motor de combustão a hidrogênio tem uma autonomia muito maior do que os carros elétricos e podem ser reabastecidos em poucos minutos, em vez de horas. Além disso, o motor de combustão a hidrogênio é muito mais silencioso do que os motores de combustão interna convencionais. Isso ocorre porque o motor de combustão a hidrogênio não tem peças móveis, o que significa que ele produz muito menos vibração e ruído. Isso torna a condução de um carro a hidrogênio muito mais agradável, especialmente em comparação com os carros a gasolina e diesel, e são notórios por serem barulhentos e vibrantes. Os motores de combustão a hidrogênio também têm a vantagem de poderem ser usados em veículos maiores, como ônibus, caminhões e carretas, que não podem ser práticos para serem eletrificados. Os motores de combustão a hidrogênio têm a capacidade de produzir mais energia do que as baterias elétricas, o que significa que eles podem ser usados em veículos maiores que precisam de mais energia. A combustão a hidrogênio é uma tecnologia promissora que tem o potencial de substituir os combustíveis fósseis e reduzir significativamente a poluição do ar. No entanto, existem desafios que precisam ser superados antes que essa tecnologia possa ser amplamente adotada. Um dos maiores desafios é a infraestrutura limitada de abastecimento de hidrogênio. Atualmente existem poucas estações de abastecimento de hidrogênio disponíveis, o que torna a condução de carros movidos a hidrogênio pouco prática para muitas pessoas. Além disso, a construção de novas estações de abastecimento de hidrogênio pode ser muito cara, o que limita a expansão da infraestrutura. Outro desafio importante é o custo de produção do combustível,
que embora o hidrogênio seja o elemento mais abundante do universo, ele não existe naturalmente na forma de combustível, e para isso precisa ser produzido geralmente usando gás natural, que é um combustível fóssil. Isso significa que a sua produção não contribuiria para a emissão de gases e efeito estufa. O ideal seria ser produzido a partir de fontes renováveis de energia, como a energia solar ou eólica, objetivo dos estudos atuais. Existem outros pontos importantes como armazenamento e aprimoramento nos carros para melhor eficiência do motor. Embora os motores de combustão a hidrogênio sejam altamente conscientes em termos de conversão de hidrogênio em energia, a eficiência geral é afetada pela perda de energia no processo de produção, armazenamento e transporte de hidrogênio. Isso significa que mesmo que o motor seja altamente eficiente, ainda haverá perdas significativas de energia em todo o processo. No geral, embora existam desafios significativos a serem superados, a combustão a hidrogênio é uma tecnologia promissora que tem o potencial de ajudar a reduzir significativamente a poluição do ar e substituir os combustíveis fósseis. Superar esses desafios em pesquisa e desenvolvimento, unindo forças entre governos, empresas e pesquisadores para desenvolver soluções assertivas e seguras é o objetivo. Mas depois de saber tudo sobre esse projeto inovador e futurista, deixe o seu comentário e me diga, você acredita mesmo que o futuro dos carros está nos motores a hidrogênio? Essas e outras perguntas nós deixaremos para responder no próximo vídeo. Então, nos vemos lá. Até breve.